Hoje começa o último episódio da série sobre os 100 anos da semana de 1922. Depois de muito tempo de preparo e muitas lutas vencidas e conhecimento adquirido, chegamos no capítulo final da saga. Percorremos um grande caminho até aqui. Acompanhamos o gatão, vulgo Elton Mesquita, abordando como se iniciou a revolta na arte. O cineasta Josias Teófilo compartilhou suas pesquisas e estudos sobre como a Semana de 22 e a Tropicália contribuíram para o movimento modernista. Fernando Melo nos explicou as raízes culturais da Semana de 22. E por último, mas não menos importante, Alexandre Soares Silva nos mostrou como a Semana de 1922 foi um belo golpe publicitário, e na raiz de seu movimento era nada mais do que uma nova geração querendo se desvincular de uma velha geração. Neste último episódio, com Evandro Pontes, falaremos sobre a origem de todas as coisas e seus desdobramentos. Portanto, pegue seu caderninho, chame todo mundo para a sala, pois a arte vai começar. A Semana da Arte Moderna, ela é antecedida de alguns eventos que são importantes e não são discutidos. Porque assim, vamos só imaginar uma coisa. A Semana da Arte Moderna simplesmente acordou um dia lá, Oswald e Mário de Andrade falou assim: vamos fazer uma semana para fazer umas poesias? Vamos. Você tem? Não tenho. Faz uma aí? Faz. Eu vou fazer uma assim e tal. Mas ninguém fez. Eu vou fazer uma diferente. Você tem o telefone do Manuel? Nem existia telefone na época. Tem o telefone do Manuel? Vê se o Manuel tem, né? Manuel Bandeira pode também mandar alguma coisa. Manda aí. Acabei de compor os sapos. Assim. Como se tivesse surgido do nada. Sim, né? E não foi assim. Como é que esse negócio surgiu? Da onde veio? Essa tradição de você ter uma elite intelectual que é preparada e, ao mesmo tempo, produz para formar a base política, jurídica e cultural do país, continuou se dando no Largo São Francisco, na virada do século XIX para o século XX. Portanto, no início do século XX, todos os presidentes da antiga república saíram de lá, sem exceção. Todos os presidentes. Todos. A exceção dos dois primeiros, desculpa. A exceção dos dois primeiros, que eram militares, e Hermes da Fonseca, que também era militar, todos os demais civis saíram do Largo São Francisco. Então, se você tirar os 3 militares da República Antiga, todos os demais saíram de lá. Inclusive o que foi deposto, Júlio Prestes, também era de lá, do Largo São Francisco. Então, todo mundo. Todo mundo que integrava o jornalismo era de lá, do Largo São Francisco. Né? Era um clubinho. Exato, era um clubinho. Era um clubinho. Uhum. Era um clubinho, era elite. A gente vai visitar uns lugares aqui. A coisa tá meio complicada, né, Oliver? Então a gente precisa traçar direitinho aí os planos, porque tá tudo fechado. A ideia seria a gente visitar 3 lugares importantes aqui para a Semana da Arte Moderna. A gente tá no centro aqui, no Café Girondino, em frente à Catedral de São Bento. E a gente visitaria o Largo São Francisco, que é um ponto importante, por conta da Faculdade de Direito, e eu vou explicar por que a Faculdade de Direito é importante. Aí, logo do outro lado do Vale do Anhangabaú, a gente tem o Teatro Municipal, onde ocorreu a Semana da Arte Moderna, e um pouquinho para diante, já perto dos Campos Elíseos, né, subindo ali o Teatro Municipal, no sentido do Largo do Paissandu, mais para cima ali, a gente vai sair na região da Duque de Caxias com o Conselheiro Neves, onde tinha o casarão da Dona Olívia Penteado, que foi uma figura essencial para a Semana da Arte Moderna, porque ela foi o foco, né? Ela foi o ponto de união desse grupo aí.
Então a gente passaria lá para mostrar onde era e o que virou, enfim, hoje é a Cracolândia, né? A gente vai passar a mostrar o prédio, vai falar, ó, aqui era o casarão da Dona Olívia Penteado. E a gente vai nesses pontos fazer alguns comentários breves e tal. Vamos ver, se o Teatro Municipal estiver aberto, a gente tenta almoçar lá também e bater um papo sobre o que de fato ocorreu ali dentro na semana de 22, né? E aí depois a gente vai para o estúdio, para a sala de aula, para tentar debater de maneira mais profunda o que é que foi a semana de 22, como ela foi gestada. Isso é muito importante, as pessoas não têm noção de como ela foi gestada. Ela não foi espontânea, ela foi completamente armada e a gente vai explicar como isso aconteceu. E é importante que a gente vá nesses locais, porque esses locais têm influência direta nesse processo de gestação da arte da semana de 22, né, da Semana da Arte Moderna. Então acho que o nosso plano hoje é esse, a gente sai daqui, vai para esses locais, faz algum comentário bem rápido assim na fachada dos prédios, se eventualmente eles estiverem abertos, a gente entra, fala alguma coisa lá dentro e depois é pau no gato. Bora! Saímos do Café Gerundino e começamos a caminhar até o local de nossa missão, Largo de São Francisco. Exatamente no biquinho ali da Praça da Sé, né? Na entrada da Praça da Sé. Aqui já é o finzinho, ou, dependendo do seu senso de direção, é o começo da Rua São Bento, que vai desaguar nas duas catedrais. Não são catedrais, são paróquias, né? Igrejas. Você tem a Igreja de São Francisco, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, e do lado o antigo convento da Igreja de São Francisco, que se tornou a Faculdade de Direito de São Paulo, um marco fundamental para a gente discutir o que foi a Semana da Arte Moderna. Eu vou explicar por que o Largo de São Francisco tem um papel fundamental nisso, né? Quando a gente chegar lá na frente, a gente filma e eu explico rapidamente. Habitat natural, centro de São Paulo, centrão, centro velho. A gente está aqui na Rua São Bento, né? A Rua São Bento é o que liga a Catedral de São Bento, que está ali atrás, com o Largo de São Francisco, que fica ali na frente, ó. Tá caminhando para a Praça do Patriarca aqui. A Praça do Patriarca, esse aqui é um prédio interessante aqui. Ele foi há muito tempo atrás a Boutique Alveado Douro, que foi uma farmácia muito antiga. Quando eu estudava aqui, ela ainda existia. Aquelas farmácias antigas com gavetinha e etc. Quebrou, virou um monte de troço aí de negócio e etc. Mas era um local bem interessante. São Bento, dá para ver a Catedral de São Bento, e do lado de lá, Viaduto do Chá, com o Teatro Municipal, em frente àquele prédio. Aquele é o prédio da Light, na frente do prédio da Light você tem o Teatro Municipal. Esse aqui é o Centro Velho de São Paulo, né? A Praça da Sé está aqui atrás de nós, né? Se você pegar aqui, essa é a Rua da Quitanda sai na Praça da Sé. A Praça da Sé está aqui atrás e a Catedral da Sé está bem aqui atrás desses prédios aqui. Coisa muito curiosa que a gente tem que falar aqui a respeito do edifício Martinelli. O edifício Martinelli está aqui, é um dos marcos do capitalismo brasileiro, né? Ele surge para ser, de certa forma, o Empire State Building da época de São Paulo, para poder abrigar os maiores financistas e capitalistas e seus respectivos escritórios desse prédio. Sabe o que tem aqui hoje? O que ele abriga? O Sindicato dos Bancários. É o Sindicato dos Bancários. Esse aqui é o Largo São Francisco. Esse é o Largo São Francisco. Na verdade, o Largo São Francisco ele fica ali na frente da Faculdade de Direito, e aqui é a Praça José Bonifácio, né? Há muito tempo atrás, tudo isso foi Largo São Francisco. Depois eles fizeram uma divisão aqui, isso aqui se tornou a Praça José Bonifácio. Esse prédio aqui, à direita da Faculdade de Direito, onde era a Faculdade de Direito,
você não tinha o segundo, o terceiro e o quarto andar, tá? Quando a Faculdade de Direito foi instalada. Você só tinha a parte de baixo aqui, ó, essas janelas de baixo. A parte de cima ela foi construída depois, tá? Então o que você tinha aqui? Você tinha essa igreja aqui, que é a Ordem Franciscana, que é a igreja de São Francisco de Assis. Aqui à direita era o convento dos frades franciscanos, né? E à direita da igreja é a Ordem Terceira. Opa, você viu um pouquinho mais pra frente. Como é que é? Conta aí pra nós. Para com a democracia, porque todo político é ladrão, cara. Tem que acabar com a democracia. Não existe democracia, isso é uma ignorância pura, na verdade. O que eu falei? Que a universidade verdadeira tá aqui na rua, ó. Como é que é o nome do senhor? Meu nome é Denilson. Denilson. Aqui, o seu Denilson tá dando o depoimento verdadeiro aqui. Espontâneo. Obrigado, seu Denilson. Vai com Deus. O nacionalismo é uma merda nos dias de hoje. Não serve pra nada, é hipocrisia, cara. Pura hipocrisia. É isso. Tá vendo? Tem mais discussão profunda do que no Flow Podcast. Então, no Lago São Francisco é da onde você tinha várias pessoas que saíram daqui para não só forjar a Semana de 22, como também dentro das instâncias de poder que financiaram a Semana de 22, né? Então a Semana de 22 ela foi alimentada, financiada, estava comentando aqui, de Washington Luiz, que era o governador da província na época, bem como Arthur Bernardes, que era o presidente da República na época, o secretário de Cultura que viabilizou a Semana de 22 no Teatro Municipal, que é para onde a gente vai daqui a pouco. Ele também é formado aqui, René Thioyer. Então, quer dizer, você tem uma importância fundamental da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, porque ela é o local de forja, ela é o local em que todo esse movimento e toda essa aproximação é forjada aqui. Então você tem, desde as gerações anteriores do romantismo parnasianismo, Olavo Bilac é formado aqui, Plínio Salgado, Guilherme de Almeida, todos que se envolveram nesse processo de disrupção, de ruptura, de revolução artística, foi forjado aqui. A gente vai explicar de uma maneira um pouco mais detalhada no estúdio do que se trata e por que o Lago São Francisco foi tão importante, e é uma omissão proposital. As pessoas fazem uma omissão proposital, não citam e não contam a história da forja da Semana da Arte Moderna como um movimento. Eles falam que é uma ruptura acadêmica, não é, é um movimento tão acadêmico quanto aquilo que eles diziam estar rompendo. Então, ele é um movimento de origem acadêmica, né? Então, você tem o próprio Oswald, que é saído daqui em um esforço para montar isso, para, de certa forma, criar o contexto para isso. E a gente vai falar disso, né, no momento mais adequado. Mas está aí o Largo São Francisco, onde boa parte da Semana da Arte Moderna é gestada. É gestada a partir de pessoas que frequentavam esse prédio nos anos 10, no início do século 20. E olha só que curioso, né? Agora eu vou ter que interromper e contar um pouco da minha história pessoal, né? E para mim isso sempre foi muito óbvio, essa questão do que é a Semana da Arte Moderna. Sempre foi... eu tomei essa Red Pill muito antes, né? E eu vou contar a história da Red Pill para vocês. Eu tô lá, né, no colegial. Na época não existia Enem, tinha que fazer o vestibular de cada universidade específica, você tinha que ir em cada universidade fazer o vestibular, e eu fiz o vestibular na época que era administrado por uma fundação da USP chamada FUVEST. FUVEST administrava
o vestibular da Universidade de São Paulo. E eu fiz para ingressar no Largo São Francisco. E aí, óbvio, você tem que se envolver com cursinho, com toda aquela pasteurização que você precisa memorizar e despejar isso numa prova, normalmente de múltipla escolha, né? Você tinha numa segunda fase lá alguma dissertativa, mas a dissertativa ela tinha que ser empacotada exatamente do jeito que o pessoal do cursinho colocava para você. Então, normalmente passava no vestibular as pessoas de boa memória, né? Se tem boa memória, você vai passar. Não necessariamente inteligente, mas se você tiver boa memória, você vai passar no vestibular da USP. Tem boa memória. E aí, o que aconteceu? Para a literatura, a gente recebia a seguinte informação. Muito bem, nós tínhamos os movimentos estéticos que você aprendia, né? E a literatura brasileira começa com o barroco. Nós não tivemos classicismo no Brasil, portanto começa com o barroco. E aí os primeiros que a gente começa a estudar, como se fossem, digamos assim, os pioneiros da literatura brasileira, são Gregório de Matos Guerra e Padre Antônio Vieira, né? E a gente começa a estudar, e esses são exemplos do barroco, até chegar num momento crucial da literatura brasileira, que é o arcadismo. E aí a gente tem que estudar em Confidência Mineira e todos aqueles caras que compõem poesias na região das Minas Gerais, especificamente Tomás Antônio Gonzaga e a turminha dele ali, né? E aí, com o fim da Inconfidência Mineira, tem esse início ao chamado movimento romântico, mas você tem um período, você tem um gap muito grande, né, de datas entre o fim do arcadismo e o começo efetivo do romantismo brasileiro, né? E esse romantismo brasileiro, ele inaugura uma arte muito elitizada no Brasil, porque você vai ter a poesia ali dos meninos, né, por assim dizer, dos meninos do Largo São Francisco, mas você tem os grandes romancistas, começam a surgir os grandes romancistas brasileiros, né? Dentre eles, o maior foi José de Alencar, né? José de Alencar foi o grande romancista brasileiro. A partir do José de Alencar, inclusive, a obra de José de Alencar, ela migra para a ópera, né? Carlos Gomes, por exemplo, ele adota a perspectiva alencariana e leva isso para os palcos. E não só para os palcos brasileiros, porque Carlos Gomes se apresentou na Europa, no Scala de Milão, inclusive. Ele foi financiado pelo imperador? Sim, ele fazia parte de um movimento, exato, fazia parte de todo um movimento de alçar o Brasil a uma potência cultural internacional, global. Esse foi um projeto de Dom Pedro II, né? Dom Pedro II trocava frequentemente cartas com cientistas, com artistas e etc. e tal, né? Ele era um cara bem conectado. E Dom Pedro II... Eu falei Dom Pedro I ou segundo? Segundo. Agora. Dom Pedro II. Dom Pedro II abriu muitas portas para os brasileiros na Europa, né? Então, essa turma que fez sucesso na Europa no século XIX é integralmente tributária de Dom Pedro II. Dom Pedro II que abriu as portas para essas pessoas, que levou essas pessoas para que elas pudessem expor o melhor do seu modelo estético. E esse modelo estético é um modelo que necessariamente tinha que agradar o público europeu. Agradando o público europeu, você agrada a elite brasileira que frequentava os teatros europeus. Essa é a sacada, meu amigo. Você não pode fazer um negócio em que você não agrada o teu cliente. Você tem que agradar o teu cliente. Quem era o cliente do artista brasileiro, do José de Alencar, ou quem era o cliente do Carlos Gomes na época? Quem era o leitor? Era a mesma elite que tinha a oportunidade de frequentar os teatros de ópera de Paris, portanto passava 3, 4 meses na Europa e alguns meses no Brasil. Nada diferente dessa elite que vai para Miami, que vai para Orlando, nada diferente. Então, quando o cara vem para o Brasil, o que ele quer? Ele quer ver arte brasileira? Não, ele fala... Pô, eu curto mesmo é Orlando. Seria uma maravilha se a gente tivesse o que tem lá aqui. Então você fica com uma demanda local
para que seja instituído aqui um ambiente que deixe esse cliente intelectualmente confortável. Ele vai querer ter aqui exatamente o que ele encontra quando vai para lá. Isso não mudou hoje, não é, era assim, foi assim, sempre foi assim, Oliver. E é assim até hoje. E isso explica por que a Manuela Dávila faz enxoval em Miami. Porque ela é parte dessa elite. E o que esse pessoal quer ver, e aí, no frigir dos ovos, meu amigo, não interessa se o cara é comunista, liberal, conservador, o que ele quer é ver o modelo de lá de fora trazido para cá, implementado aqui, circulando livremente aqui. E essa arte que nasce aqui e circula aqui, não dá, não tem interesse. Não tem interesse. Eu não tenho interesse em academicizar um Ernesto Nazaré, um Donga, um Canhoto, um Noel Rosa. Eu não vou discutir academicamente a poesia de Noel Rosa. Você não vai ver isso aí. Porque não cai no vestibular. Acabou, ponto final. Não cai no vestibular. Não caindo no vestibular, eu não tenho que ensinar na escola e eu não tenho que entrar no mérito disso. Então, o controle todo é feito lá em cima pelos acadêmicos. Todo mundo fala que a Semana da Arte Moderna foi um produto... É um produto da USP, né? É um produto da FEFELESH. Foi a FEFELESH que criou a Semana da Arte Moderna, né? Só uma dúvida. Você vê coisas intelectuais, principalmente esse negócio de racismo estrutural, etc., né? Eles gostam de promover alguns artistas de rap, ou justamente algumas músicas de rap, qual é o nome do cara lá, o senador que cantava Racionais lá na... Eduardo Suplicy. Eduardo Matarazzo Suplicy. Eduardo Matarazzo Suplicy é o nome dele. Uma música do Racionais ela é justamente conhecida porque a elite levou lá pra cima. Né? Obviamente, sem a menor sombra de dúvida. Um Matarazzo deu espaço pro cara. Se não é o Matarazzo a dar espaço pro cara, não adianta. Né? Conhecido, eu digo, nas esferas intelectuais. Não? Exato, mas por que o Matarazzo deu espaço pro cara? Porque é o que ele encontra em elites intelectuais nos Estados Unidos. Interessante. A gente até estava falando aqui antes de começar sobre o São Bento, né? Que é quando surge o rap brasileiro. Eu não quero ter que ir por esse caminho e dizer o que era o rap nos anos 80, aquele rap associado a Cassiano, e o que se tornou o rap brasileiro como mera emulação de um movimento liderado por Eminem, 50 Cent e esse tipo de coisa. Não quero entrar no mérito disso. Essa discussão foge, é polêmica, é dura e, assim, eu posso ser duramente massacrado por expor a minha opinião a respeito do que se tornou, de como o movimento do rap brasileiro se elitizou. Isso são outros 500. Mas, olha, Luciano, isso aí é uma coisa que tem tudo a ver com a Semana de 22. Eu vi o vídeo do Josias, e o Josias tem razão. Ele falou assim, ninguém deu bola para aquilo, porque aquilo não foi um movimento do povo. Sim e não. O pessoal que estava conectado com Pixinguinha, Ernesto Nazaré, Donga, Rodas de Lundu, os caras nem sabiam, eu nem sei quem é Manuel Bandeira, fizeram um negócio... Desculpa, amigo, não tô vendo isso aí, não tô sabendo do que é. Mas para aquela elite que frequentou, sim. Aquilo chamou atenção e foi importante para aquele pequeno grupo que não representava nem 0,001% da população brasileira. Nada. É uma fatia pequena, mas esse 0,001% da população brasileira representa 25% do PIB, 25% do PIB brasileiro, né? Então, essa galera que fala por 25% do PIB brasileiro e que é literalmente uma meia dúzia, eles montaram esse movimento de forma a atender o seu contexto, né? E ficar, de certa forma, confortável. Voltando um pouco para a minha história. Então, você tem aquele negócio no vestibular, né? De dividir. A
A literatura brasileira começa com o barroco, aí depois você tem um movimento do arcadismo, que é direcionado para a questão da Inconfidência Mineira, e aí do arcadismo a gente passa para o romantismo, que é uma coisa difícil de explicar, o romantismo brasileiro, e aí você tem o realismo, que o nosso grande parâmetro, piloto e etc. é Machado de Assis, né? Machado de Assis é o grande pai da literatura brasileira e ele foi, digamos assim, o kingpin, o indestrutível. Ele foi o Thanos da literatura brasileira, né? Literalmente, ele foi o Thanos da literatura brasileira. Ele mandou. Machado de Assis dominou o negócio. Você que tinha destruído. Porque... Também. Não é uma piada. Eu não estou fazendo isso de maneira de maneira aleatória. Ele de fato, ele dá esse estalo de dedos aí. Uhum. Com Isaú e Jacó, ele dá o estalo de dedos, né? Tanto é que o romance no qual cai o pano no sentido de que ele encerra o espetáculo da vida dele, como diria Beethoven, que é o Memorial de Aires, que é incompleto e, na verdade, é uma porcaria. O Memorial de Aires é ruim, né? Na verdade, ele fecha com, de todos, o maior romance dele. Para mim, o maior romance dele é Isaú e Jacó, não é nem Memórias Póstumas, nem Dom Casmurro. Dom Casmurro está em outro nível, realmente. Sim. Mas ainda acho Isaú e Jacó o grande romance de Machado de Assis, né? E esse é o estalo do Thanos. O Isaú e Jacó, dali para frente, quem acaba conseguindo recuperar alguma coisa foi Graciliano Ramos com Vidas Secas e depois João Guimarães Rosa com Grande Sertão Veredas. Ali os caras trazem de volta um pouco, colocam as coisas no eixo, porque assim, depois de Isaú e Jacó, a galera fica perdida, né? A literatura brasileira e no romance fica completamente perdida. Você tem alguns estalos ali no meio, o Lima Barreto que eu citei, mas enfim. Voltando à sua história. Voltando à minha história. Aí você tá ali no vestibular, você tem que decorar tudo isso. E você tem alguns movimentos difíceis de explicar. Um dos movimentos que é bastante difícil de explicar é o parnasianismo, né? E vocês já repararam que o parnasianismo só ocorre em soneto? Não existe romance parnasiano. Assim como não existe no Brasil poesia realista. Tanto é que Crisálidas Falenas e Americanas, que são os sonetos de Machado de Assis, são considerados poemas parnasianos. Nós não temos poesia realista no Brasil, né? Nós não temos poesia realista no Brasil. Como tivemos, por exemplo, em Portugal com Antero de Quental. E se você for ler Antero de Quental, você fala, peraí, isso aqui é meio parecido com Castro Alves, na verdade, né? Então, você tem esses problemas estéticos que bagunçam o fatiamento que a academia fez desses blocos, e esse fatiamento é feito única e exclusivamente para direcionar o aluno para a apoteose da literatura brasileira, que é a Semana da Arte Moderna. Então, todo o programa de literatura brasileira no colegial e nas escolas é direcionado para a Semana de 22, para louvar aquelas pessoas, transformá-los em heróis totais e absolutos da literatura brasileira. Isso desde a primeira série. Isso desde a primeira série, assim. Quem monta esse projeto intelectual é um cara chamado Antônio Cândido de Melo e Souza, conhecido como professor Antônio Cândido, de quem eu fui aluno na Letras. Ele escreveu Formação da Literatura Brasileira, que é exatamente esse programa que eu estou te contando. Esse programa que eu estou te contando está por escrito no Formação da Literatura Brasileira. Ele conta a história da literatura brasileira sob o ponto de vista de uma filosofia de Walter Benjamin, de Bildung, de construção, de formação. Por isso que você tem os chamados livros de formação na década de 30. Formação da literatura brasileira, formação econômica do Brasil, com Celso Furtado, formação da história do Brasil, Pandiá Calógeras tem um livro de formação também, o próprio Caio Prado tem um livro de formação, todos estão na linha de dizer, olha, tudo converge para esse momento, para essa revolução. E o desdobramento estético dessa revolução é a Semana do 22.
Então você chega no vestibular e você fala, bom, eu tenho que dizer isso aí, que esse negócio foi a pica. É um negócio, esses caras foram os caras que resolveram. Os caras revolucionaram esteticamente um monte de coisa que não estava funcionando, que estava errado no Brasil. E de repente o povo estava dormindo e a partir da semana de 22 o povo acorda para uma nova literatura, uma nova estética, uma nova poesia, quadros, a vida. Aí você fala, bom, é assim, você vai no cursinho, é assim que o cara te explica. Você fala, beleza, entendi, amigão. Você vai lá no vestibular, soca essa lorota no vestibular e passa. E eu passei no Largo São Francisco. Cheguei lá, tinha essa mentalidade, gostava, sempre gostei muito, depois eu acabei fazendo letras, né, de tanto que eu gosto de literatura. E gostava muito de cinema. Na época eu fiquei dividido entre fazer cinema e fazer direito. E dinheiro falou mais alto na época, né? Pô, podia estar aqui. E eu me iludi, né? Porque fui fazer direito achando que ia ficar rico. E se eu tivesse feito cinema, hoje estaria competindo com o Josias. Entendeu? É outra história. Outra história. Acabei não fazendo cinema. Mas o que acontece? Eu acabei estudando academicamente cinema durante muito tempo. Eu gostava muito de cinema, né? Estudei toda a obra do Sergei Eisenstein. Tem um livro maravilhoso de um cara chamado Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky é um puta cineasta. Acho que o José não deve conhecer. Exato, por isso que eu estou citando, chamado Esculpir o Tempo. Cara, o Andrei Tarkovsky e o Andrei Tarkovsky era irmão do Arsenei Tarkovsky, que foi um baita poeta. Um baita poeta russo. Pode falar o nome? Pode, né? Pode. Pode dizer que eu gosto do Arsenei Tarkovsky? Ele é russo, ele não é ucraniano. Ele é russo. Tem algum problema? Então... Não. E eu gostava na época de ficar estudando essas coisas, né? Aí quando eu cheguei na faculdade de Direito, eu confesso que com 3 semanas de aula eu me decepcionei. Falei, não é isso que eu quero pra vida. Tô achando isso uma porcaria e etc e tal. Eu tava ali meio vagando, meio triste, meio decepcionado, né? Não era bem aquilo e tal. E conversa com um, conversa com outro. Cheguei a conversar com um professor meu. Aí o cara falou assim, então... Eu acho que você está com várias dúvidas aí, você deveria falar com um professor aqui da casa, que ele orienta alunos, ele faz um trabalho de apostolado jurídico. Ele orienta alunos para mostrar para os alunos o que de fato é o direito. Porque você está tendo uma amostra aqui superficial. Você está sendo apresentado para algumas técnicas jurídicas, algumas técnicas de leituras de leis e códigos, mas o direito de verdade não é isso, o direito é outra coisa. Você precisa conversar com esse cara. Ele já está aposentado, mas ele recebe alunos na casa dele. Na época, isso em 92, né, no meu primeiro ano de faculdade, na época, entregando a idade aqui, na época não existia celular, não existia internet, não existia nada. Eu fui no departamento, o departamento que eu digo era o departamento de filosofia do direito, ele era professor de filosofia do direito. Falei, vocês têm o telefone do escritório do professor Goffredo Teles Júnior? Ah, temos aqui. Pum, deu lá, pum. Aí tinha um orelhão embaixo da escadaria da faculdade de Direito.